A plateia gargalhou do pai viúvo assim que ele pisou no restaurante chique, suas mãos calejadas segurando um cartão de reserva desbotado, enquanto sua filha de 9 anos vinha atrás com seu melhor vestido, um tamanho menor e visivelmente remendado nas costuras. O maitre o avaliou de cima a baixo, notando o terno mal ajustado com remendos nos cotovelos e os sapatos desgastados que claramente já foram melhores. "Tem certeza de que tem uma reserva, senhor?" Ele perguntou alto o suficiente para que os clientes próximos ouvissem, sua voz transbordando de condescendência. Os cochichos começaram imediatamente, cortando o ruído ambiente do restaurante como facas. O pai, Daniel Rodrigues, ficou paralisado na entrada, seus ombros curvados para frente como se carregasse um peso invisível. Sua filha, Emília, apertou sua mão com mais força ao notar os olhares de outros frequentadores, famílias ricas em roupas de grife, executivos em ternos sob medida, todos se virando para observar o espetáculo daquela dupla claramente deslocada. Uma mulher em uma mesa próxima cobriu a boca para esconder o riso, sussurrando algo para seu acompanhante que sorriu em resposta. Outra mesa de executivos de negócios riu abertamente, um deles fazendo questão de verificar seu relógio, como se calculasse o quanto o homem maltrapilho possivelmente poderia se dar ao luxo de gastar. Você teria se levantado em defesa dele ou se juntado à multidão desviando o olhar? Diga para nós nos comentários. "Eu tenho uma reserva", Daniel disse calmamente, sua voz firme apesar da humilhação queimando em seu rosto. "Está no nome de Rodrigues, mesa para 2 pessoas. Ele economizou por meses para esse jantar, uma comemoração especial de aniversário para Emília, que passou por mais em seus 9 anos do que a maioria experimenta em uma vida inteira." O maitre examinou a lista de reservas com escrutínio exagerado, suas sobrancelhas erguidas em dúvida teatral. "Ah, sim, Rodrigues", ele finalmente disse, fazendo questão de encontrar o nome. "Sigam-me, por favor." Ele os conduziu pela sala de jantar, passando por mesas de clientes impecavelmente vestidos que observavam sua procissão com desdém mal disfarçado. A mesa para a qual ele os levou estava escondida em um canto, meio escondida atrás de uma planta decorativa, apesar de o restaurante estar apenas meio cheio. Mas ninguém naquela sala estava pronto para o que aconteceu em seguida. Os pequenos dedos de Emília apertaram os de seu pai ao sentir seu desconforto. O garçom se aproximou com um ar de impaciência, entregando-lhes menus sem fazer contato visual. "O especial desta noite é vieiras seladas com risoto de açafrão", ele disse secamente, já se virando antes de terminar sua frase. Daniel acenou com a cabeça educadamente, suas mãos calejadas abrindo cuidadosamente o cardápio, enquanto seus olhos se arregalavam ligeiramente com os preços. Ele havia praticado para isso, calculado exatamente o que eles podiam pagar, ensaiado o pedido em uma voz confiante, determinado a dar a Emília uma noite perfeita, onde pudessem fingir que a vida não tinha sido tão cruel. E se histórias de pais que se recusam a desistir apesar das maiores adversidades te emocionam, inscreva-se agora. Mais histórias impactantes toda semana. 5 anos antes, a vida de Daniel era irreconhecível em relação à luta que havia se tornado. Ele havia sido um engenheiro civil bem-sucedido, casado com sua namorada da faculdade, Silvia, morando em uma bela casa no subúrbio. A vida deles parecia perfeita quando Emília nasceu, completando sua família e trazendo uma alegria que nenhum dos dois sabia ser possível. Silvia era brilhante, uma cirurgiã pediátrica cuja compaixão correspondia à sua habilidade. O futuro deles se estendia diante deles, brilhante com promessas e planos, até a noite em que o motorista embriagado cruzou o canteiro central. Daniel ainda tinha pesadelos com os policiais em sua porta, seus rostos solenes enquanto entregavam a notícia que destruiu seu mundo. Silvia, brilhante, linda Silvia, se foi. O mesmo acidente que tirou sua vida deixou Daniel com uma perna estilhaçada e uma mão esmagada, ferimentos que exigiriam várias cirurgias e encerrariam sua carreira projetando edifícios. Em 18 meses, contas médicas e a incapacidade de trabalhar drenaram suas economias. A bela casa foi vendida, sua vida confortável evaporou.
Agora ele trabalhava como zelador noturno na escola primária local, a mesma que Emília frequentava, fazendo cursos online durante o dia para aprender programação de computadores, enquanto sua filha estava na aula, determinado a reconstruir um futuro para ambos. As horas eram punitivas, o salário mínimo, mas mantinham teto sobre suas cabeças em seu pequeno apartamento. Mais importante, permitia que ele estivesse lá quando Emília chegasse da escola, para nunca perder uma reunião de pais e professores ou uma peça escolar. Em tudo isso, ele havia feito uma promessa a si mesmo. Emília saberia que era amada. Ela saberia que seu valor não era medido em reais, mas na força de sua devoção. Foi por isso que, quando ela mencionou como suas amigas falavam sobre seus jantares em família neste restaurante, este lugar onde eles claramente não pertenciam, ele começou a economizar. R$ 5 aqui, R$ 10 ali, abrindo mão de almoços e caminhando quilômetros para economizar na passagem de ônibus. O garçom voltou, bloco de notas na mão, mal disfarçando sua impaciência. "Estão prontos para pedir?" ele perguntou, seu olhar fixo em algum lugar sobre o ombro de Daniel. "Sim", Daniel disse, sua voz mais forte agora. "Minha filha vai querer o filé mignon, ao ponto, com batatas assadas. E eu vou querer..." Ele hesitou, fazendo o cálculo mental novamente. "Apenas a salada da horta, por favor." A sobrancelha do garçom se ergueu ligeiramente. "Apenas uma salada, senhor? Nada mais?" "Será tudo, obrigado", Daniel respondeu firmemente. Na mesa ao lado, uma mulher em um vestido de grife se inclinou em direção ao seu acompanhante. "Provavelmente é tudo o que ele pode pagar", ela sussurrou, alto o suficiente para ser ouvida. Eles realmente deveriam ter um requisito de pedido mínimo. Seu acompanhante acenou em concordância, lançando outro olhar para o casaco remendado de Daniel. Emília olhou para seu pai, seus olhos arregalados com uma compreensão além de seus anos. Mesmo aos 9 anos, ela reconheceu o sacrifício, entendeu o que estava acontecendo. "Pai", ela começou a dizer, mas Daniel balançou a cabeça ligeiramente. "É o seu jantar de aniversário, querida. Você pede o que quiser." A conversa deles vacilou sobre o peso do julgamento ao redor. Daniel perguntou sobre o dia de Emília na escola, sobre o projeto de ciências em que ela estava trabalhando, sobre o livro que ela estava lendo. Ela respondeu entusiasticamente no início, mas sua voz ficou mais baixa ao notar mais olhares e sussurros das mesas próximas. Quando a comida chegou, o garçom colocou o bife perfeitamente preparado de Emília diante dela com um mínimo de cerimônia. Então praticamente jogou a pequena salada na frente de Daniel. "Mais alguma coisa?" ele perguntou superficialmente. "Não, obrigado", Daniel respondeu, mantendo sua dignidade enquanto desdobrava seu guardanapo. "Está tudo ótimo." Emília olhou para seu prato, então para a magra salada de seu pai. Algo mudou em sua expressão, uma determinação criando raízes. Ela era filha de sua mãe também, com toda a coragem de Sylvia. Sem aviso, ela se levantou de sua cadeira, sua pequena estrutura de repente reta e alta. "Com licença", ela disse, sua voz clara e surpreendentemente forte para uma criança. As mesas ao redor ficaram em silêncio, curiosas sobre o que essa garotinha em seu vestido remendado poderia dizer. "Hoje é meu aniversário, e meu pai me trouxe a este restaurante chique porque eu mencionei uma vez que meus amigos comem em lugares como este." Daniel estendeu a mão para pegá-la. Emília continuou, sua voz ficando mais confiante a cada palavra. "Meu pai trabalha em 2 empregos. Ele limpa a escola inteira à noite e depois estuda computadores o dia todo. Ele nunca reclama, nem mesmo quando está tão cansado que adormece me ajudando com a lição de casa." O restaurante ficou completamente silencioso agora. Todos os rostos se voltaram para sua mesa. Antes de minha mãe morrer, tínhamos uma casa grande e roupas bonitas. Meu pai projetava edifícios, bem altos. Minha mãe era médica que consertava os corações das crianças. Mas então, um homem mau dirigiu seu carro quando estava bêbado, e minha mãe foi para o céu, e meu pai se machucou muito. Daniel sentou-se imóvel, seu coração se partindo e inchando simultaneamente enquanto a voz de sua filha ecoava pelo restaurante silencioso. "Vocês todos olharam para nós como se não pertencêssemos aqui", Emília continuou, seu olhar percorrendo as mesas próximas. "Vocês riram das roupas do meu pai, mas sabem de uma coisa? Meu pai é a pessoa mais forte, gentil e inteligente de todo este restaurante.
Ele economizou por 3 meses para me trazer aqui para um jantar especial. Ele está comendo apenas uma salada para que eu possa comer bife. Você teria coragem de se levantar como Emília fez ou se encolheria diante do confronto? Conte para nós nos comentários. A algumas mesas de distância, um garçom derrubou um copo. O estrondo chocante no silêncio que se seguiu às palavras de Emília. Ninguém se moveu para limpá-lo imediatamente, todos os olhos ainda fixos na garotinha com o vestido remendado. Daniel pegou gentilmente a mão de Emília. Já chega, querida, por favor, sente-se, ele sussurrou. Mas antes que Emília pudesse voltar ao seu assento, um movimento chamou sua atenção. Um homem idoso em uma mesa próxima se levantou lentamente, apoiando-se pesadamente em uma bengala ornamentada. Ele estava impecavelmente vestido com o que era claramente um terno feito sob medida, seu cabelo prateado perfeitamente penteado, a autoridade irradiando de sua alta estrutura, apesar de seus anos avançados. Jovem, ele disse, sua voz profunda e ressonante com a idade. Você e seu pai me permitiriam juntar-me a vocês por um momento? Sem esperar por uma resposta, ele caminhou até a mesa deles, acenando para um garçom que rapidamente trouxe uma cadeira. O restaurante permaneceu silencioso, toda a pretensão de atividade normal de jantar suspensa, enquanto o homem idoso se acomodou à mesa deles. Ele estendeu a mão primeiro para Emília, depois para Daniel. Meu nome é George Harrington, ele disse, seu aperto de mão firme apesar de sua idade. Os olhos de Daniel se arregalaram ligeiramente com o reconhecimento. Harrington, um dos empreiteiros mais importantes da cidade, cujo nome adornava edifícios por todo o horizonte. Eu não pude deixar de ouvir, George continuou. Você disse que era engenheiro civil antes que as coisas mudassem. Daniel acenou com a cabeça, sem saber para onde isso estava indo. Sim, senhor. Eu trabalhei para Westbrook e Associados por quase uma década. As sobrancelhas de Jorge se ergueram. Firma impressionante. Posso perguntar seu nome? Daniel Rodrigues. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto do velho. Rodrigues, você estava no projeto da Torre da Orla? Aquele com o inovador sistema de cantilever? Daniel acenou com a cabeça, a cor subindo ao seu rosto. Eu era o designer principal dos elementos estruturais. Jorge recostou-se, estudando Daniel com um novo interesse. Aquele prédio ganhou vários prêmios por seu design. Trabalho brilhante. Ele se virou para Emília. Seu pai está sendo modesto. Aquele prédio mudou a forma como abordamos o desenvolvimento da orla nesta cidade. Emília sorriu de orgulho, olhando para seu pai com admiração. Senhor Rodrigues, Jorge continuou, sua voz assumindo um tom mais comercial. Minha empresa tem procurado alguém com exatamente esse tipo de pensamento inovador. Estamos iniciando um novo projeto no próximo mês. Habitação acessível com sustentabilidade ambiental como princípio fundamental. Eu gostaria de discutir a possibilidade de tê-lo em nossa equipe. Daniel olhou fixamente, momentaneamente sem palavras. Senhor, meu ferimento. Eu não pratico há 5 anos e ainda estou no meio do treinamento para programação. Jorge acenou para afastar suas preocupações. Habilidades como as suas não desaparecem. E quanto ao seu ferimento, ele bateu sua própria bengala significativamente. Nós fazemos acomodações. Além disso, na arquitetura, é a mente que importa mais, não o quão rápido você pode escalar andaimes. A essa altura, os outros clientes estavam abertamente assistindo, a zombaria anterior substituída pela curiosidade e, em alguns rostos, vergonha. O maitre peirava nas proximidades, sua condescendência anterior em lugar nenhum para ser vista. Que tal o seguinte? Jorge disse, puxando um cartão de visita do bolso e deslizando-o pela mesa. Venha ao meu escritório na segunda-feira, 9 horas. Nós vamos conversar sobre os detalhes. Ele se virou para Emília. E você, jovem, me lembra muito minha própria filha na sua idade. Ela agora é a CEO da minha empresa. Ele sorriu, as linhas ao redor de seus olhos se aprofundando. Nunca subestime o poder de dizer a verdade, mesmo quando sua voz treme. Com isso, Jorge se levantou, acenou para ambos e voltou para sua própria mesa, onde uma mulher que devia ser sua esposa esperava a cena se desenrolar com aprovação em seus olhos.
O restaurante lentamente retornou ao seu murmúrio normal de conversa, mas a atmosfera havia mudado. O garçom se aproximou da mesa deles novamente, desta vez com uma atitude completamente diferente. Fui instruído a informá-lo de que o seu jantar desta noite é cortesia da casa, ele disse, incapaz de encontrar os olhos de Daniel. E o chefe gostaria de enviar uma sobremesa especial para a aniversariante, se isso for aceitável. Daniel começou a protestar, mas a mão de Emília em seu braço o impediu. Obrigada, ela disse simplesmente. Isso seria bom. Enquanto terminavam sua refeição, Daniel, agora encorajado por Emília, a pedir uma entrada adequada também. O gerente se aproximou, estendendo seu pedido pessoal de desculpas pela recepção inicial. Os clientes próximos que antes zombavam, agora acenavam respeitosamente ao encontrar o olhar de Daniel. Uma mulher parou em sua mesa ao sair, dizendo silenciosamente a Emília que ela tinha sorte de ter um pai tão maravilhoso. A transformação estava completa quando o próprio chefe emergiu da cozinha, carregando um pequeno bolo com uma única vela, liderando a equipe do restaurante ao cantar parabéns a você para uma Emília radiante. Daniel observou o rosto de sua filha brilhar de felicidade, pensando em como Sylvia estaria orgulhosa da pessoa que sua filhinha estava se tornando. Enquanto se preparavam para sair, George Harrington se aproximou mais uma vez. Segunda-feira, 9 horas, ele lembrou Daniel. E traga sua filha. Acho que minha esposa gostaria de conhecê-la. Ele sorriu para Emília. Estamos sempre procurando contadores da verdade em nossa organização. Do lado de fora, enquanto esperavam o ônibus que os levaria de volta ao seu pequeno apartamento, Emília olhou para seu pai. Você está bravo comigo, pai? Pelo que eu disse lá dentro? Daniel se ajoelhou, apesar da dor que causava em sua perna danificada, para olhar sua filha nos olhos. Emília, eu nunca estive mais orgulhoso de ninguém em toda a minha vida. Ela sorriu, o alívio lavando seu rosto. Mamãe teria feito a mesma coisa, não teria? Daniel acenou com a cabeça, sua garganta apertada de emoção. Sim, querida. Sua mãe nunca deixou ninguém ser tratado injustamente. Nunca. Na segunda-feira seguinte, Daniel e Emília estavam do lado de fora do impressionante edifício de vidro e aço que abrigava a Harrington Desenvolvimento. Daniel havia passado seu único terno bom, polido seus sapatos desgastados o melhor que pôde e trazido seu velho portfólio, resgatado do depósito. Enquanto subiam o elevador para o último andar, Emília apertou sua mão. Mesmo que nada aconteça hoje, você ainda é o melhor pai do mundo, ela disse. Daniel sorriu para ela, maravilhando-se com a sabedoria em seus jovens olhos. E você é a melhor filha que qualquer pai poderia pedir. As portas do elevador se abriram diretamente para uma área de recepção, onde uma mulher de aparência profissional, assim que chegaram, foram recebidos com um caloroso "Sejam bem-vindos, seu Roberto e senhorita Roberta", a voz gentil de uma recepcionista. O Sr. Harrison os aguarda com grande expectativa. Guiados por corredores amplos e iluminados, adornados com obras de arte moderna, chegaram a um escritório de canto com uma vista panorâmica da vibrante São Paulo. George Harrison se levantou ao vê-los, contornando sua imponente mesa de mogno para recebê-los. Pontualidade é uma virtude que prezo, disse com um sorriso aprovador. Em seguida, indicou uma mulher que se levantou de uma poltrona perto da janela, vestindo um elegante tailleur. Esta é minha filha, Catarina Harrison, a mente brilhante por trás da Harrison Incorporações. Catarina se aproximou com a mesma determinação do pai, estendendo a mão primeiramente para Emma e depois para Daniel. Meu pai me contou sobre o encontro fortuito de vocês, comentou com um brilho nos olhos. Ele ficou profundamente impressionado com ambos. Durante a hora seguinte, Daniel se viu imerso na entrevista mais crucial de sua trajetória profissional. Discorreram sobre seus trabalhos anteriores, suas ideias inovadoras sobre design sustentável e como sua perspectiva havia se transformado após o acidente e as subsequentes reviravoltas da vida. Para sua surpresa, Catarina demonstrou um interesse genuíno em sua experiência de navegar pela cidade com uma deficiência. Falamos incessantemente sobre design acessível, ponderou Catarina. Mas quantos de nossos arquitetos realmente compreendem as nuances da acessibilidade a partir de uma vivência real? Ao término da reunião, Daniel recebeu uma proposta irrecusável, uma posição como arquiteto consultor,
com horários flexíveis que lhe permitiriam estar presente quando Emma saísse da escola. O salário era mais do que generoso, suficiente para se mudarem para um apartamento mais espaçoso, comprar roupas novas para Emma e guardar uma quantia considerável para a faculdade dela. Enquanto se preparavam para partir, Jorge puxou Daniel para um canto, enquanto Catarina mostrava a Emma as maquetes arquitetônicas expostas ao redor do escritório. "Sabe", começou o Sr. Harrison em tom confidencial, "eu reconheço esse brilho nos seus olhos, já o vi refletido em mim mesmo." Daniel ergueu uma sobrancelha inquisitivamente, e Jorge prosseguiu. "Minha esposa e eu perdemos nosso filho, o irmão de Catarina, quando ele era apenas um adolescente. Uma batalha implacável contra o câncer. Por anos a fio, me senti como um impostor na minha própria vida. Construir esta empresa foi o que me salvou, ter um propósito que transcendesse a dor." Daniel assentiu, compreendendo perfeitamente a profundidade daquelas palavras. "Sua filha estava absolutamente certa sobre você", afirmou Jorge com um sorriso gentil, mas ela deixou escapar um detalhe crucial. "É preciso mais do que força para criar um filho sozinho enquanto reconstrói a própria vida. É preciso uma coragem extraordinária. Uma qualidade que o mundo tanto necessita." Ao deixarem o edifício e se depararem com a luz radiante do sol da manhã, Emma fitou o pai com seus olhos curiosos. "Pai, isso é real? Nossa vida vai mudar de verdade?" Daniel contemplou sua filha, essa menina notável que havia expressado verdades incontestáveis, que havia transformado suas vidas com suas palavras corajosas, que carregava a essência da mãe em seu coração. Ele refletiu sobre as segundas chances, sobre a longa jornada que haviam percorrido juntos, sobre o futuro que, de repente, parecia repleto de possibilidades. "Sim, meu amor", respondeu Daniel com um sorriso radiante. "Mas algumas coisas jamais mudarão, como o infinito amor que sinto por você." Emma entrelaçou sua mão na dele enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus. Um homem em um terno impecável, que provavelmente os teria ignorado uma semana atrás, acenou respeitosamente ao cruzarem o seu caminho. Uma mulher lhes direcionou um sorriso acolhedor. O mundo parecia diferente, não porque suas circunstâncias tivessem se transformado, mas porque eles haviam sido vistos, verdadeiramente vistos. Nunca se deve julgar alguém pela aparência ou pelas circunstâncias. Cada indivíduo carrega consigo uma história desconhecida, uma batalha invisível, uma força imensurável até ser posta à prova. E, por vezes, a voz mais poderosa em um recinto pode pertencer à pessoa mais insignificante aos olhos do mundo. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se agora para receber mais histórias inspiradoras todas as semanas. E clique no vídeo que aparece na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão surpreendente que você jamais esquecerá. Ah, e não se esqueça de deixar seu valeu demais para apoiar o canal.